A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. A Guardiã. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Alô, ouvintes da rádio A Guardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para esta terça-feira, 9 de junho de 2020, data em que se comemora o Dia da Imunização. Importante data para lembrar você de manter o calendário das vacinas em dia. Para registro da data, lembramos que a primeira vacina no mundo foi criada por médico britânico Dr. Edward Jenner em 1796, para imunizar pessoas expostas ao vírus da varíola. Nesta terça-feira, no Grande ABC, haverá redução da nebulosidade, com temperaturas variando entre 14 e 26 graus, podendo em pontos isolados termos ocorrência de chuvas fracas. A partir de amanhã, quarta-feira, e o restante da semana, a tendência é manter na mesma situação, mas não há mais previsão de chuvas. Temperaturas irão variar entre 15 e 26 graus. Atenção! Fique alerta com os informes sobre a vacina contra a gripe em sua cidade. Consulte sempre os sites das prefeituras. Fique em casa, mas se precisar sair, se agasalhe bem e use máscara. Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Justiça, com a doutora Maiara Marques. Olá pessoal, eu sou a doutora Maiara Marques e eu estarei aqui toda segunda-feira, meio-dia, na rádio A Guardiã da Notícia para falar sobre o direito do trabalho. Conto com vocês. A Guardiã da Justiça, com a doutora Maiara Marques. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. São 12:04, horário de Brasília. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha em áudio e em vídeo pelo Facebook em mais uma live. Pois é, o assunto é o balanço da USCS. Eu recebo aqui em nossos estúdios o ex-reitor, professor Marcos Bassi, pela primeira vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e um abraço aos seus ouvintes. Olha, professor, obrigada por ter vindo presencial em tempos de pandemia, de coronavírus. Nesse primeiro bloco, eu gostaria de falar, então, sobre como é que foi a sua gestão à frente da USCS. Quanto tempo que você ficou na Universidade de São Caetano do Sul? Então, na verdade, eu entrei lá como aluno em 84, me formei em 87, no curso de Ciências Políticas e Sociais, sou sociólogo de formação. Aí, em 89, comecei a dar aula lá. E desde lá, aí eu ocupei a vice-diretoria na época do professor Marco Antônio, fui pro reitor administrativo do professor Silvio e assumi a reitoria em 2013.
Então, já é o meu segundo mandato, que terminaria dia 28 de fevereiro do ano que vem, o segundo mandato. Aí eu antecipei essa saída por conta do prazo de desincompatibilização em razão aí das eleições. No segundo bloco a gente deixa para falar de eleições. Você realizou assim ações muito marcantes durante a sua gestão à frente da universidade. Quais foram as principais? Então, eu reputo assim que eu acho que a gente tinha uma questão central, foi restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da universidade, né? A gente vinha passando aí por um período complicado de arrecadação e de aumento das despesas. Então, o primeiro momento foi da gente tentar estancar isso, né? E fazer uma reorganização interna e gerar receita nova. E receita nova, a gente acabou fazendo concursos novos, principalmente na área da saúde, né? Então, aí veio medicina, e na sequência isso também trouxe potencializou os outros cursos que a gente já tinha, enfermagem, nutrição, farmácia, educação física, fisioterapia, acabou potencializando muito. Entramos também com odonto, com medicina veterinária recentemente, com biomedicina esse ano. Isso também fortaleceu muito a área da saúde da instituição, né? E sempre assim, eu acho que agora, nesses últimos tempos, a intenção nossa também era ser também mais conhecido fora da região, né? A gente tentar se estabelecer como uma referência fora. Então fizemos vários trabalhos assim no sentido de fazer muitas parcerias nacionais, internacionais inclusive, e qualidade, né? Sempre mirando a qualidade, que eu acho que é o que acaba mantendo o nosso aluno, acaba criando uma relação de vínculo forte com os alunos, né? Como é que vocês desenvolveram essa parceria internacional? Eu estive, inclusive, até numa apresentação da USCS falando de uma parceria que vocês fizeram. Então, a gente fez muito convênios internacionais, inclusive pessoalmente nós acabamos indo até visitar muitas escolas fora. Eu assumi uma presidência, comecei em 2014, da UALCP, uma associação latino-americana de instituições, com sede na Colômbia. A presidência veio para cá, terminou agora no mês de março. Então nós tivemos a oportunidade de estabelecer muito contatos. Fizemos uma missão Colômbia com as faculdades. Missão Colômbia, que eu acompanhei. Isso, nós fomos até a Colômbia visitar, foram 7 ou 8 escolas lá, né, de nível superior, instituições superiores, inclusive algumas técnicas. Levamos o pessoal da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior, que foi também que a gente montou nesse período, né, porque eu assumi a presidência, na verdade eu me licenciei o ano retrasado por conta de ter assumido uma vaga de conselheiro lá no Conselho Estadual de Educação, e eu acho que a ideia sempre foi isso, entendendo que a universidade, assim, hoje você tem uma atuação local, regional, mas a gente tem que pensar nela global, não dá para pensar o ensino, pensar a aprendizagem, enfim, pensar esses processos de pesquisa se a gente não estiver conectado com uma rede global de universidades. Vocês chegaram a inaugurar, a USCS tem um campus fora de São Caetano. Temos o campus na Bela Vista. Então, quando eu assumi, nós tínhamos o campus lá na Barcelona e o centro. Hoje depois nós fomos para Bela Vista, temos um campo lá onde tem medicina, lá na 13 de maio. Abrimos o campo Conceição, que hoje abriga os cursos na área de tecnologia, e o colégio universitário, que foi aberto ano passado. E agora tem a pós-graduação, fica ali no shopping, ali na Manuel Coelho, no campus Após, são as salas de pós-graduação Lato Sensu. E agora, recentemente, na quarta-feira passada, foi aprovado o campus de Itapetininga. Nós conseguimos, junto ao Conselho Estadual de Educação, uma autorização para montar um campus em Itapetininga. Era um projeto que a gente vinha trabalhando desde 2017, nesse processo de tentar, na verdade, Gabi, replicar a experiência que a gente que eu reputo de sucesso em São Caetano, né? Essa coisa de ter uma proximidade forte com a prefeitura e potencializar as políticas públicas, principalmente na área de educação e na área de saúde, que eu acho que é o nosso DNA, né? Acho que a gente pode contribuir muito, como sendo uma universidade municipal, com essas áreas, estando junto com a prefeitura, potencializando essas políticas. Como é que você enxerga, como é que você avalia, começando com a USCS no município como São Caetano do Sul, que é uma cidade pequena, e já abrangendo outras cidades, esse crescimento todo, como é que você avalia? Pessoalmente, assim, me sinto muito gratificado, né, porque sempre foi o meu sonho, né, quando eu entrei, você sempre objetivo a crescer dentro da instituição. Então, para mim, é um sonho realizado de poder ter chegado à reitoria, mas mais do que tudo, né? Porque às vezes eu brinco também na política, falo muito, às vezes a pessoa quer ser alguma coisa, mas tem que ter um propósito para as coisas. Eu quero ser prefeito eu quero ser deputado então eu queria ser reitor para alguma coisa. Eu acho que é fortalecer
a universidade, era esse o objetivo, fazer com que ela fosse conhecida não só no âmbito municipal, regional, mas fora daqui, né, como eu falei, tanto no Estado como até fora. Hoje é uma referência no Estado, o Conselho enxerga a universidade com bons olhos, enxerga a universidade como uma universidade de qualidade, né? Tanto que ela permitiu essa autorização de um campus fora de sede. Então isso é muito gratificante, né? Eu creio que seja gratificante, para mim com certeza é, mas eu acho que para a comunidade como um todo, né? Tanto os professores, os funcionários, porque eu sempre falo também, tudo bem, teve esse sucesso, mas é óbvio que não é só eu, né? É um trabalho de equipe, né? Você precisa de muita gente, você não faz as coisas sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Nada, com certeza. Quando você iniciou na reitoria, a USC tinha quantos alunos e hoje você deixou a reitoria com quantos alunos? A USC tinha 5.600 mais ou menos, tinha um orçamento de 50 milhões em 2012, final de 2012, começo de 2013. Hoje ela tem 10 mil alunos aproximadamente, um orçamento de 165 milhões, 170 milhões. Tínhamos 30 e poucos cursos, hoje temos 47, se eu não me engano. Tivemos mais um mestrado nesse período, na verdade 2, um ensino de saúde e um de educação, que eu também reputo muito importante, porque passou quase 60 professores só da Prefeitura de São Caetano fazendo um mestrado de educação. Acho que isso potencializa e qualifica muito a rede pública de educação do município com o curso de mestrado. Enfim, acho que são resultados interessantes. Acabou. E assim, meio na contramão, porque quando a gente viu também, a gente pegou também um período ruim, né? Porque outras instituições também acabaram, enfim, sofrendo com a crise econômica, com a questão dos grandes grupos, perderam muito alunos, muitas com problemas financeiros, e felizmente a universidade conseguiu se sobressair nesse período. Durante a sua gestão foi criado o curso de medicina, que foi um marco para São Caetano do Sul e até aqui para a região. Como é que foi toda essa construção e como é que você se sente conseguindo validar esse curso durante a sua gestão? Então, é um curso também que eu tenho muito carinho, primeiro, né, porque a gente acabou criando com um projeto, principalmente foi uma ideia, na verdade, nasce... até vou contar uma historinha. Nós fizemos agora, lançamos 2 semanas atrás, aí o nosso processo de planejamento. É um documento que foi fruto quase de um ano e pouco, de discussão interna sobre planejamento estratégico, né, que é o nosso PED. E por que nós fizemos isso? Porque nesse período a gente fez muitas ações, mas não de uma forma planejada, né? Tivemos sucesso, mas poderia não ter tido. Então, eu também entendi que a intenção também era a gente colocar um pouco de organização no processo de planejamento e realmente tentar acertar mais, mas de uma forma planejada. Porque às vezes pode ser um lance de sorte. Então, o curso de medicina foi um pouco isso. Eu estava numa discussão, aí o Sandoval, uma pessoa amiga, um assessor nosso, ele falou, puxa, por que a gente não abrir um curso de medicina? Eu falei, beleza, vamos atrás. Aí conversamos com o Zé Lúcio, é um professor nosso, que tinha feito vários projetos nessa área, fizemos o projeto, montamos o projeto e abrimos o curso. Então, assim, essas e outras ações, mas... e aí eu conversando com o professor Joaquim, que você conhece, falei, puxa, Joaquim, a gente precisava organizar um pouco melhor essa dinâmica, não deixar muito ao sabor do aleatório essas questões. E aí nós ficamos quase, como eu falei, 1 ano e meio, com um documento que dá o norte, né? É um documento para 10 anos para frente, de como a gente deveria se organizar, ou pelo menos ter diretrizes gerais de encaminhar a universidade. A primeira turma já se formou? Se formou ano passado, exatamente. No final do ano passado. Sim, já se formou, nós já temos já residência, o que também é difícil de você conseguir praticamente o curso recém-criado com a primeira turma formada. São 14 especialidades, residência bancada pelo Ministério da Saúde, então com bolsas do Ministério da Saúde, que já estão na prefeitura trabalhando e fazendo a residência médica também. Nossa, parabéns. Aí também, durante a sua gestão, professor, foi criado também o Colégio Universitário, que foi um marco na cidade de São Caetano do Sul. No início, tinha gerado muitas polêmicas e depois foi super bem aceito por toda a comunidade, por toda a população. Já estamos com quase 1.200, 1.100 alunos no colégio. Esse também é outro projeto que me encanta muito. Eu vou dizer por quê. A gente sabe que o ensino médio no estado de São Paulo, ele perde 25% de alunos, ou seja, 25% dos alunos não terminam o ensino médio no estado de São Paulo. É um número alto. É altíssimo. E isso é um problema, causa muito problema. Um problema econômico, que você condena essas pessoas a baixa qualificação, problemas sociais, gravidez precoce, problemas de droga, de violência, de segurança pública. Então esse é um problema muito sério. E como fixar esses alunos, né? Esse é um problema grave e é um dilema a ser enfrentado pelo estado de São Paulo.
não só pelo Estado, mas do Brasil inteiro. As novas diretrizes, né, as BNCCs novas referentes ao colégio, eles dão os chamados itinerários formativos, né, para você já indicar, ou pelo menos dar a possibilidade para os alunos escolherem áreas diferentes o que ele vai seguir. Para que, no fundo, na verdade, ele se sinta mais motivado para poder fazer alguma coisa que ele goste e não abandone a escola, não cause a evasão. Essa experiência nós já estamos fazendo no colégio. Então, o colégio estando fisicamente no ambiente universitário possibilita que muitas das atividades das aulas, que ele vê um conceito, sei lá, por exemplo, de sociologia, numa aula, ele vá lá assistir um júri simulado dentro da faculdade de Direito. Se ele vê um conceito na área de Biologia, ele vá lá no curso de Medicina numa mesa, naquela mesa anatômica, para entender aquele conceito que ele está vendo. Então ele começa a ter, perceber que aquilo que ele está vendo agora vai estar amarrado com uma futura profissão. Eu falei com você, falávamos agora há pouquinho da ideia da rádio, que ele já tem uma rádio lá no colégio, que eu fui dar uma entrevista. É muito bonitinho. Então, eles fazem pesquisa com os nossos professores de mestrado, doutorado, orientam eles nas pesquisas, na iniciação científica. Ou seja, a ideia é colar, não ter essa distância entre o colégio e a universidade, para que eles possam se motivar. Construir um projeto de vida e falar, poxa, o que eu quero ser? Eu acho que isso a gente vai ganhar muito, ganhar em termos de fixar o aluno, primeiro, ele fazer com que ele termine o colégio, e aí que ele qualifique uma profissão, seja um técnico, um tecnólogo, ou uma faculdade de 4 anos, um bacharelado, né? Olha, já fica até o convite, então, para os alunos do Colégio Universitário para virem aqui na rádio da Guardiã da Notícia. Eu vou fazer você ir lá dar uma entrevista para eles lá. Quem sabe a gente até faz um convênio para eles virem aqui, estagiar aqui com a gente, enfim, para aprender. Porque eu sou completamente a favor disso que o senhor acabou de dizer. Eu acho que o adolescente ele tem que entrar na universidade já sabendo o que ele quer. Muito. Porque a gente sabe que tem uma taxa alta do aluno, ele entra na universidade, desiste, vai embora, porque não era aquilo que eu queria. E isso tem acontecido constantemente. Tenho conversado com muitos jovens que chega no ensino médio no 3º ano e ainda não sabe o que vai estudar, o que vai fazer, o que vai ser da vida. Que é aquela matéria, né? Projeto de vida, né? Eles têm já começar a discutir um pouco o que eles querem, né? E estando dentro de um colégio, tendo dentro da universidade, ele pode enxergar isso lá na frente nas matérias, né? O Estado de São Paulo aprovou o orçamento do ano que vem, era para ter colocado esse ano, imagino que não deu tempo, mas já está no orçamento do ano que vem, um projeto que chama Capacita, acho que é Capacita São Paulo, enfim, mas a ideia é essa, é fazer com que as universidades deem curso para os alunos da rede municipal do ensino público no nível colegial, que eles façam cursos dentro da universidade. Que a ideia é justamente fazer essa aproximação, que eles consigam entender os conceitos que eles estão vendo no ensino médio, onde eles vão usar e colocar isso na universidade. Muito bem, você que está nos acompanhando pelo Facebook, nós estamos ao vivo na rádio aguardiandanoticia.com.br, música e informação na palma da sua mão. Aqui um balanço sobre a gestão do professor Marcos Bassi, à frente da Universidade de São Caetano do Sul. Está batendo um papo bacana aqui com a gente. Você pode também nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar a nossa programação musical em nossa rádio, que está no nosso portal. Professor Bassi, no início da nossa conversa, o senhor disse, eu me descompatibilizei do cargo de reitor devido às eleições municipais. A gente viu na imprensa local, na imprensa regional e nos bastidores conversando com muitas pessoas que o senhor está afiliado ao PSDB. Exato. Por que a escolha do Partido Tucano? Então, eu recebi um convite do prefeito, do partido para, enfim, participar de um projeto político do PSDB. Achei o projeto interessante e oportuno na cidade e aí resolvi me filiar nesse partido. E estamos lá. Aí eu coloquei lá atrás, na época da filiação, apesar ainda da crise, não ser o momento da pandemia toda, né, enfim, mas como também tinha essa questão dos prazos eleitorais que não pararam, né, eu acabei saindo da universidade, antecipando um pouco a minha saída, e colocar meu nome à disposição da cidade, do partido, para compor uma chapa com o prefeito Auríquio nas próximas eleições, né? O senhor havia sido convidado pelo ex-governador Márcio França a se filiar ao PSB. Sim, eu estava, na verdade, minha história estava no MDB, tinha essa possibilidade, conversei, mas acabou não dando certo, depois acabei optando pelo PSDB. Como é que é a sua relação com a política? Você sempre foi da área da educação. O senhor já concorreu a algum cargo eletivo? Não, nunca. Eu, na verdade, assim, é lógico, um cargo, o cargo de reitor, é lógico que você faz política, né? Que é, na verdade, a arte de você conversar, a arte da negociação, enfim, de você ter posições diferentes e tentar chegar a um consenso. Isso é a política. Claro que se faz política, obviamente, mas a política partidária não, nunca saí para nenhum cargo.
E talvez agora, não sei, vamos ver, depende da escolha do partido, né? Vai ter uma convenção lá em julho, e aí cabe ao partido escolher, né, entre os nomes, aquele que, enfim, possa contribuir mais para esse projeto. Hoje o prefeito José Auríquio Júnior já tem um vice, que é o Beto Vidosques. Como é que o senhor avalia? Existe um racha no grupo para o senhor ter se colocado à disposição? Porque o Beto também é do PSDB, né? Sim, não, e excelente quadro, tem feito um excelente trabalho. A ideia foi contribuir mesmo, é colocar um nome a mais. Quando eu coloquei, inclusive, aí apareceu vários nomes, eu acho que é importante do leque de aliança. O Marcel Munhoz colocou, o Cicadoni colocou, o Ideomar Darron, que também colocou, que são do da base, né? São da base governista. Eu acho tudo um processo bastante legítimo, natural. Eu acho que cabe aí o partido, no projeto político eleitoral, analisar, ver aquilo que é mais importante, né, a contribuição. Eu sempre fui muito de grupo, viu? Assim, não sou muito de... eu acho que conversando se chega melhor no final das coisas. Então, a verdade é contribuir mesmo, é colocar meu nome a título de contribuição. Não tenho nada, assim, ao contrário, me dou super bem com o Beto, tenho uma boa relação com todos. A ideia é colocar um nome a mais e deixar realmente o partido fazer uma construção interna. O partido é um partido que... eu ouvi uma frase muito interessante do João, assim, é um partido que quando está fechado ele se discute muito, tem lá os seus conflitos, mas sai dali, vamos comer pizza junto, né? Então acho que esse é o espírito. Acho que independente aí, claro que tem interesses colocados, mas se discute, eu acho que o partido tem que sair fortalecido de uma escolha de um nome. Como é que você avalia hoje a cidade de São Caetano do Sul? O que você pensa para a sua cidade? Olha, São Caetano do Sul, eu acho que ela vem numa administração impecável. Eu acho que o prefeito Auríquio mostra agora, nessa crise da pandemia, a importância da experiência, a importância da competência técnica em momentos como esse, né? Ele vem conduzido com muita seriedade, com muita assertividade as medidas. Primeiro assim, da formação dele, que é médico, isso é fundamental para entender essa pandemia, e dois, a experiência que ele adquiriu como gestor. Então, assim, a cidade, eu acho que está super bem conduzida. Se você pegar os indicadores, inclusive, da contaminação, a forma como ele vem testando em massa, isso vem ajudando muito o controle e o entendimento dessa doença. Inclusive, fizemos junto com ele, saiu semana passada o resultado, com a Secretaria da Saúde, uma pesquisa amostral, que serão 4 etapas, terminou a primeira, daqui, acho que semana que vem já tem a segunda, que são 15 dias depois, 30 dias e 45 dias depois. Nós vamos fazer 4 medidas da universidade em conjunto com a prefeitura, para saber exatamente qual é o grau, quantas pessoas têm de fato infectado na cidade. Então se chegou à conclusão que tem 2,60 e pouco, que isso significa 3,9 vezes mais daquilo que é notificado, né? Se pegar pesquisas fora, como por exemplo teve na cidade de São Paulo em 6 bairros, teve lá no sul em Pelotas, normalmente se chega a 10, às vezes 6 a 10 vezes mais dos casos notificados. São Caetano está com 3,9. Eu acho que esse número é resultado da testagem em massa. Então, assim, de forma geral, acho que a condução é muito precisa. Assim, uma área que eu tenho interesse, que eu sempre manifestei, falei já em várias ocasiões, é com a área do desenvolvimento econômico. Eu acho que São Caetano poderia, e até porque, junto também com a universidade, que a gente até pensou numa questão de um espaço de inovação, poderia crescer mais nessa área. Nós temos uma indústria tradicional na cidade, que eu acho que fez crescer, importante, e vai ser importante por muito tempo, mas que ela também está se transformando. Eu digo aí da indústria automobilística, digo do comércio eletrônico, que também voltou para São Caetano agora com a Via Varejo. Eu acho que a gente pode se juntar muito com esses players aí, com base na educação, com parceiros na área educacional, e criar coisas inovadoras nessa área de tecnologia de ponta. A área de medicina é importante, eu acho que há uma vertical que a gente poderia desenvolver. Inclusive na universidade nós temos um robô que faz cirurgia endoscópica, bariátrica. Isso já acontece. Instalamos, já fizemos testes nos animais, ele já faz uma cirurgia, uma técnica que foi desenvolvida pelo médico São Caetano, e que um robô dos Estados Unidos veio para cá, e a gente está testando para fazer, ele está experimentando nos animais. E assim, eu acho que essa área, de modo geral, esse é um exemplo, mas essa área da área médica, tecnologia na área médica, eu acho que é um segmento que pode crescer muito. Eu penso que eu poderia colaborar nessa área.
A cidade, assim, São Caetano, em vista das outras cidades aqui na região do Grande ABC, é uma cidade estruturada, é uma cidade que realmente não tem mais para onde crescer. Sim. Então, se realmente, né, abrir esse olhar para as startups, para a tecnologia, poderia realmente virar um polo tecnológico, Sim. inclusive de startups, de novas empresas. Eu tenho uma ideia que assim, São Caetano ele tem indicadores de cidade de primeiro mundo, educacional, de saúde e tal, mas vive na região metropolitana com os problemas de terceiro mundo. Ou seja, problema de violência, problema de enchente, problema do trânsito. E o que eu penso que poderia ser uma cidade interessante do ponto de vista dos grandes desenvolvedores de aplicativo, para testes, né? De novas Smart City também, né? Sim, de novas tecnologias que você pode testar. É como uma cidade que tem cara do futuro, né? Que está no futuro de uma ponta, mas um pé com os problemas atuais. Né? Muito bem colocado. Ainda falando um pouquinho de política, professor Bassi, como é que você avalia a oposição em São Caetano, os outros candidatos? Como é que você enxerga esse cenário político? Porque como você pontuou super bem, São Caetano está fazendo testes, a cidade está em primeiro lugar, pontua e tudo mais, mas a oposição não enxerga tudo isso. Eles acabam criticando bastante a atual gestão. Como é que você faria para mudar a opinião dessas pessoas? Então, eu para te falar a verdade, assim, eu não acompanho muito, eu acompanho mais a imprensa mesmo, né, assim, os programas. As redes sociais eu entrei agora, né, até por conta desse movimento que eu estou fazendo, mas eu não acompanho muito em detalhes o que acontece, as críticas, ou, para te falar a verdade, não acompanho mesmo. Mas, assim, eu acho que é um período que vai se acirrar mais. É um processo legítimo da crítica, tentar desconstruir para ocupar um espaço. Agora, assim, é difícil agora, né, também nesse período, né, porque é um período, estamos numa doença, numa crise danada, né, você colocar também a questão eleitoral nesse período é muito complicado. Já estamos com um problema no nível nacional da falta de coordenação do combate a essa pandemia, o que causa uma confusão generalizada associada a esse problema econômico que já está instalado, gravíssimo, que vamos demorar anos aí para sair dele, vai ser um período extremamente difícil. Então, assim, tá difícil, né, o embate eleitoral, né? Tá muito complicado. O senhor teve coronavírus, né? Não, eu não. O senhor não pegou? Eu já testei, até porque a gente acaba saindo, mas soltaram uma fake news, não soltaram? Dizendo que o senhor tinha pego, estava com suspeita. Não, eu não... Como é que o senhor avalia a São Caetano testando a população? Então, como eu falei, essa doença não tem uma vacina, não tem um remédio. Portanto, assim, como é que a única forma de você combater é conhecendo mais dela, como ela se desenvolve, e testar as pessoas, para que, pegando nos testes, as pessoas acabam se isolando mais e não transmitindo para outras pessoas, né? Porque esse é o risco dessa doença, que é altamente transmissível. É a única forma no momento de conhecer. Então, quanto mais você testar, melhor. Testar e retestar, né? A intenção da prefeitura é chegar a quase 50 mil testes, né? Está fazendo todo dia no drive-thru. Então, é importante. Essa pesquisa que a gente fez é fundamental. É saber como a doença está progredindo. Qual é a taxa, se ela está crescendo, se ela vai crescer nesse período, se ela vai estabilizar, se ela vai decair. Essa informação associada a analisar enfim, a capacidade dos leitos de UTI que você tem é fundamental. Acho que só daí você pode dizer que dá para abrir ou dá para fechar mais a economia, né? Quando nós fizemos essa pesquisa, eu até falei com o prefeito e até falo aqui em público, eu acho que o consórcio deveria pensar em algo semelhante. Na medida que o Dória fez essa, né, a equipe do Dória fez essa região, pesquisar a evolução da doença usando uma ferramenta científica, seria a forma mais segura de dizer, olha, dá para abrir ou mais ou menos, para saber se a doença está crescendo, se ela chegou no platô ou se ela está caindo. Seria uma forma científica de você tratar isso, e não ficar um pouco no achismo. O consórcio montou uma ferramenta, uma plataforma para atendimento mais rápido. Através dali eles conseguiriam mapear, isso. Mas não sei se eles conseguem fazer esse balanço. Né? Eu acho que as duas coisas se somam. Você receber a informação e você facilitar o acesso, mas eu acho que a pesquisa científica é fundamental. Nós precisamos saber exatamente quantos contaminados tem na região do ABC. Isso seria fundamental para entender a doença. Olha, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook, Osmar Santos, Andréia Larraia, Patrícia Labarde, Meire Estrela, Vanderlei Souza, Eric Eloy, Gustavo Siqueira, Fernando Scarmelotti, que é o secretário de comunicação do prefeito, Fernando. César Eduardo Leite, José Alfredo. O José fez algumas perguntas aqui
que eu acho que não cabe ainda nessa primeira entrevista. Nelson Miguel, Paulo Persson, Jobert Alexandrino, o professor Minhoca, né, que é o vereador aqui de Santo André. Professor. Claudinei Preto, Fabiane Cláudia e a Tuca Guarienco. Professor, já estamos partindo para 30 minutos de entrevista aqui. Passa rápido, Passou né? rapidinho, foi Bom. bem bacana. Antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e falasse qual é a São Caetano do futuro que você gostaria de ter, gostaria de viver ou gostaria de deixar para essa moçada nova que está chegando. Essa é uma pergunta bacana, né? Puxa vida. Você sabe que eu acho que assim, a gente vai entrar numa fase, Gabi, eu acho que solidariedade acho que é uma palavra que a gente vai precisar muito, né? Usar agora, porque essa pandemia, ela vem mostrando muitas coisas, assim, muita coisa ruim, né? Pela morte, pessoas que estão perdendo entes queridos, né, num número absurdo. Ela também mostra um outro lado de você também ficar em casa, de você também, acho que aproveitar a família, de você redescobrir determinados sentimentos e aproximação mesmo com a família, o que eu acho que é um lado bom. Coisas do âmbito do trabalho, a gente também está percebendo que muita coisa pode ser feita à distância, né? Acho que o home office, e coisas também importantes que a gente tinha que também está fazendo falta, né? Contato, uma reunião, um abraço, tudo que é importante. Então, eu acho que nós vamos aprender muita coisa com essa doença, né? E na verdade eu acho que eu espero isso, que a gente aprenda com essa, né? Porque às vezes a gente também a história mostra que a gente passamos por várias pandemias e a sociedade continua igual. Gostaria muito que não só São Caetano, mas de forma geral todos nós aprendêssemos com isso, né? Da solidariedade, aprendêssemos que é importante a família, aprendêssemos que é importante o contato. Enfim, e cuidar dos nossos entes, né? Eu acho que é isso. E São Caetano, assim, uma cidade que seja uma cidade próspera, né? Eu não só São Caetano, porque é o que eu falo, também não dá para, não estamos na Idade Média, que você põe você muda a cidade, a gente vive do mesmo jeito, então tem que falar sempre do todo, né? Não dá para a gente falar de uma cidade, porque é enganador achar que uma prosperidade de dá para fazer uma ilha de excelência, um oásis, né? Na verdade você tem que ver o todo, senão também a coisa acho que não vai. A segurança de uma cidade ela depende da outra, a mobilidade, enfim, a saúde, porque senão todo mundo fica competindo pelos mesmos recursos, né? Eu acho que isso é um joguinho ruim, porque todo mundo perde, né? Por isso que a ideia do consórcio eu sempre fui acho importante, acho que o consórcio ele tem que assumir um protagonismo fundamental nesse momento e está assumindo, e deve ser sempre assim. Eu acho que tem que construir soluções em conjunto. Não dá muito para ter construções de soluções num local só. Ou ganha todo mundo ou vai perder todo mundo. Certo. Professor Marcos Bassi, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Vamos voltar mais vezes para falar das eleições, do clima, essa pandemia também. E parabéns aí ao seu trabalho à frente da USCS, que foi brilhante. Boa sorte para você aí nessa disputa, se vai existir ou não. Mas olha, uma coisa eu quero deixar pontuada. Tomara realmente que São Caetano vire uma cidade do futuro, um player aí de startups, um polo tecnológico, porque eu acho que tem todo o perfil para isso. E onde eu puder estar, eu vou sempre trabalhar para isso. Obrigado, Gabi. Obrigada a você. E você que nos acompanha aqui pelo Facebook, a gente deixa a nossa live, migra para a nossa rádio, acessa o nosso portal aguardiandanoticia.com.br, música e informação na palma da sua mão. Lembrando que se você tem operadora Vivo no celular ou no Wi-Fi, você não conseguirá acessar a nossa plataforma, o nosso site. A gente está brigando aí com a Vivo para conseguir resolver esse problema. Um abraço e até daqui a pouquinho. Continua a nossa programação. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão.